geral, mas é mais que eu quero escutar vocês. A Andressa, eu acho que tem o quê? 6 meses de sós, Andressa, mais ou menos, né? 8 meses, nem isso, né? Eu entrei no congresso do ano passado, congresso em agosto, setembro, esse tempo aí. Um pouco mais. O que eu posso falar, porque eu acompanho a Andressa, ela é uma das minhas mentoradas, então a gente vem se conversando bastante tempo nessas últimas semanas. Como era a primeira experiência dela no mercado, ela já tem o posicionamento, né, na área da sexualidade, ela tem a formação como sexóloga. E ela entrou com um posicionamento à venda de produto, então, da SOS há pouco tempo. Mas o que ela trouxe muito claro para o cliente dela, né? Ela mandou produzir uma embalagem própria, que é legal, ficou bonito. O fornecedor, né, tinha alguns modelos e ela fez me corrija se eu estiver errada, né? A fita adesiva personalizada, mas a caixa trazia uma mensagem bonita que ela vai poder usar o ano todo. Então, primeiro ponto. A gente também criar coisas que facilitem a nossa venda o ano inteiro. Eu acho, às vezes, um pouco preocupante quando as pessoas pensam em produto sexual, né, sensual, nós, consultoras, como se as pessoas transassem só no Dia dos Namorados, né? Porque as pessoas começassem a descobrir os produtos. Não, a gente trabalha o ano todo. A minha comunicação para o Dia dos Namorados, ela serve para o ano inteiro. Então, primeiro aprendizado. A Andressa, ela trouxe uma embalagem bonita, ela escolheu produtos que, com as cores, traziam uma harmonia aos olhos de quem estava vendo, de quem nunca comprou. E ela fez uma sacada, porque eu acompanho, né, o Instagram dela também, de oferecer, quem comprasse a partir de R$250, R$200, ela ganhava uma mentoria. É certo isso? Foi, né? Então, ó, ela já trouxe um plus no atendimento, ela não deu desconto, o mimo dela era um mimozão, né, gurias? Porque consultoria vale grana, vocês sabem que é isso que eu prego muito. Então, assim, é comunicação para o cliente, a gente chegar para o cliente e dizer, ó, você comprando comigo, além de você receber numa embalagem discreta ou numa embalagem presenteável, ela envolveu o cliente nessa questão da embalagem interna e externa, personalizou com uma cartinha e ainda de quebra condicionou o cliente. Aqui eu gosto. Quem manda neste negócio somos nós, não é o cliente que determina se ele paga dia 5, se ele vai pagar com juros ou sem. Quem determina somos nós. Então, se você comprar uma de R$250, você ganha uma consultoria comigo de 20, 30 minutinhos, ou pelo WhatsApp. Quem determina isso também são vocês. Foi isso, né? Foi isso, né, Andressa, que você fez, né? Foi isso. Perfeito. E aí eu condicionava o cliente. Então, normalmente ele chegava assim, eu quero uma coisa, igual o kit ele, já vem pronto. Só que eu agreguei coisas. Eu agreguei coisas no kit ele para elevar o meu ticket. E aí chega mais perto também da pessoa ter direito à consultoria. Então, eu imaginava assim, ela não pode gastar menos, mesmo se ela não atingisse, né, a média ali que eu coloquei de R$200, o kit mais barato que eu tinha era 170. Então ela falava, vê alguma coisa aí, porque eu quero atingir os R$200. Então era uma jogada mesmo, sabe? Exatamente, é essa a ideia, olhar para o negócio como uma estratégia de negócio. Por quê, gurias? A Andressa, ela tinha uma viagem também a trabalho, ela tinha que ir ao Rio de Janeiro, porque ela participa do grupo de mentoria, e era bem no meio do feriado, pegava Dia dos Namorados. Então, uma pessoa que tem visão do negócio e de calendário, a vida da gente não pode parar, né? A gente conversa muito isso nas aulas. E estrategicamente, mesmo ela não tendo experiência na venda do produto, ela pensou, o meu cliente, que ela mora aqui em Santa Catarina, o meu cliente de Santa Catarina vai receber até o dia 10 os meus cuidados. E depois eu vou contemplar os clientes do Rio de Janeiro, que é para onde ela estava indo. Então, o que ela fez? Comunicação assertiva para os locais onde ela está, ou se ela fosse disponibilizar pelo correio, num tempo ágil que ela pudesse entregar. Isso traz clareza, confiabilidade e credibilidade do cliente. E aqui não existe uma palavra, a gente foi conversando ontem, a gente falou sobre isso, não tem concorrência para isso. Tá? Porque às vezes eu vejo consultoras aí brigando consigo mesmo. Porque tem concorrência, porque tem consultora na minha cidade. Não existe concorrência para um trabalho, para um atendimento excelente. O cliente, ele quer um atendimento excelente. E quando você coloca várias formas, né, facilidade, eu estou entendendo, ela comunicou que é numa caixa, que custa tanto, que vai entregar por ela pelo motoboy, que não sei. Ficou claro? Onde é que eu passo o meu cartão? É isso que ele vai só perguntar. E às vezes você diz, ó, no Pix ou no cartão.
Até aqui, tudo bem? Ju, eu tenho algumas referências de fornecedor, a Andressa também, se permitir, né, um fornecedor para nível Brasil, mas existem vários fornecedores bons se você procurar, inclusive, no Mercado Livre, tem fornecedores maravilhosos, mas algumas referências eu vou te passar depois, tá? É importante a gente ir olhando para isso, porque, sim, eu agora estou olhando, a ideia da Andressa é maravilhosa, a minha fornecedora dela já pediu algumas amostras aqui para mim, eu tô, né, promovendo já para outubro, que é uma campanha que eu vou fazer, setembro, outubro, quando a confraria faz 6 anos, eu estou fazendo uma embalagem personalizada com o meu nome, Cris Ago Desenvolvimento Feminino, porque eu quero que o meu nome esteja muito forte nos lugares, né? Não vai ter nada de sexualidade na embalagem, porque eu entendo que as pessoas têm uma restrição, né, em alguns lugares, porque eu entrego muito em empresas hoje, mas Cris Ago, desenvolvimento feminino, já é a minha logo, então vai para essa batida, tá? Até aqui tudo bem, gurias? Fazer um box com o nome, exato. Então, depende do que você quer, mas os fornecedores que tem na internet estão maravilhosos, estão arrasando e traz algo mais fácil, né? Que eu digo na hora da gente começar. E o cliente precisa ver isso, a gente precisa filmar bastidores, né? A Andressa zerou as embalagens dela e já pediu reposição. Então, isso é um sinal de que faturamos de forma satisfatória, assertiva, ela conseguiu estar em 2 lugares e fazer as vendas que tem que ser feitas, certo? Alguém mais quer compartilhar que tenha feito? A Nádia já falou, a Ju já falou, a Andressa já falou. Alguém mais que entrou depois queira compartilhar aqui no chat ou por microfone como foi o Dia dos Namorados? As vendas foram boas? Como que foi aí para vocês? Pode falar, Eli. Pode abrir o microfone aí. Tá fechado ainda o microfone. Boa tarde. Boa tarde. Abriu agora, minha internet está instável. Dá para ouvir? Estamos ouvindo bem, eu tô. Ótimo. Em relação, eu também fiz kits, né? Fiz fotos, encomendei caixa. Eu vendi poucos kits, né? Que eu tinha montado e pensado. A maioria foi mexendo, as clientes foram pegando outra coisa, outra. Eu já estava desesperada, né? Que eu achava que ia sair mais. Porque eu comecei a postar a partir do dia 1. E aí foi saindo, mas não com uma quantidade boa. Mas aí eu montei uma mensagenzinha e comecei a mandar para os clientes que já compravam. Isso. E aí foi que saiu mais, né? Aí melhorou a situação. Porém, não foi tão bom quanto eu pensei. Mas tá. Beleza, é importante avaliar o que foi bom. É importante avaliar o que foi bom. Primeiro, que tipo de expectativa que você gerou, né? Porque isso é uma coisa. Eu gero uma expectativa numa única data, dia 12 de junho. Eu comecei a anunciar kits ou coisas dia 1º. A gente tem que avaliar se essa estratégia tá legal, tá? A gente, na verdade, por isso que eu falo, a gente não fala do Dia dos Namorados ou de relacionamento no mês de junho só. A gente fala o ano inteiro, né? E uma das coisas que eu aprendi a aumentar o ticket médio é conversar com essa minha cliente e escutar, que é exatamente isso que a gente vai falar hoje, tá, gurias? Por que mudou muito o ticket médio da minha venda do produto? E nos últimos 9 meses eu vendo o meu serviço de consultoria de sexualidade para cliente final, né? Não estou nem falando aqui de empresa. Por que a cliente ela chega nesse ponto de comprar para mim? Porque eu comunico o ano inteiro daquilo que eu acredito. E o que eu acredito no bem-estar sexual feminino. Pouco importa se ela tem um relacionamento, pouco importa se ela tem um namorado, pouco importa. Se ela tiver e estiver valendo a pena, compartilha. Se ela não tiver, que ela se permita se reconhecer e usar os produtos. E é isso que faz a gente vender ou não de forma muito assertiva, né? Então, uma das coisas que eu comecei a cuidar, porque eu também nos últimos Dias dos Namorados, eu vi esse alvoroço na SOS muito grande, eu não entendia, porque eu também não trabalhava tão forte assim com o Dia dos Namorados. E aí, o ano passado, eu passei a observar por que o meu cliente não comprava de mim, né? Então, a gente precisa... Daiana, seja bem-vinda. Por que a gente não vende? Isso que a gente tem que pensar. Por que eu vendo?
E por que eu não estou vendendo? O que está acontecendo comigo? Por que minha comunicação não está tão clara para o meu cliente? Vocês chegam a fazer uma avaliação? Por que não vende? Ou só quando vende, comemora e não vendeu, vida que segue? Vocês chegam a fazer uma avaliação, anotar, olhar a mensagem que vocês estão mandando para o cliente e ver assim, meu Deus, o que eu errei aqui que eu não fui assertivo? Vocês conseguem fazer isso com periodicidade? Sim ou não? Não? Sim, eu consigo perceber, sim. Perfeito. Eu consigo perceber que a culpa é minha mesmo, entende? Tá. A questão das outras... Não é nem se sentir culpada, tá? Porque aqui não é um confessionário. É para realmente você olhar como uma estratégia. Sim, identificar, entender com certeza. onde que eu não fui clara com a minha cliente, né? Então, isso é muito importante. Então, o que eu venho contribuir hoje para vocês, a nossa aula ela vai ter em torno de 45 minutos, a gente começou às 16h33, ela está ficando gravada para as gurias da mentoria, para que elas possam olhar, porque vai ter tarefa aqui para elas depois, mas é para vocês olharem que o Dia dos Namorados passou, muito bem, obrigado, vida que segue. A gente tem um monte de 365 dias até o próximo para a gente fazer muito dinheiro, né? Então, a gente só precisa se posicionar da forma certa, ok? Então, o que eu montei aqui para vocês baseado no que eu senti, tá? Do meu Dia dos Namorados. Eu tive um ticket médio de cliente comprando comigo em torno de 550 a 600 reais. Só que eu só tive 5 clientes. Para mim, tá bom, 2.500 a 3.000 reais. Isso eu vendi em 48 horas, sem sair de casa. Então, para mim, tá ótimo, porque eu tinha que ficar, às vezes, 12 dias, né? Vendendo, oferecendo em salão de beleza. Esse era meu histórico antigamente, né? Eu fazia todos os salões de beleza, exposição. E esse ano, como eu estava em viagem, como eu estava com as aulas de mentoria, eu priorizei ficar em casa e trabalhar assertivamente pela internet. E foram várias ferramentas que eu usei para me tornar mais assertiva nessa venda, né? Então, as pessoas que vieram porque entenderam a minha mensagem. Poderiam ter vindo mais? Poderiam, mas eu entendi que foi bem satisfatório devido ao movimento físico que eu fiz, né? Agora eu só preciso ajustar para poder manter as vendas do resto do mês. O que eu queria conversar com vocês, gurias? É uma aula que eu dou em especial para as gurias lá da mentoria, e aqui eu peguei só um pedaço da aula, mas eu quero que vocês olhem muito para esse slide aqui, que eu quero que vocês me digam como hoje vocês estão olhando para a cliente de vocês. Como que vocês estão... quem é a cliente boa, que está valendo investir tempo, estratégia, inclusive até anunciar, né, fazer um anúncio de categoria. Cris, eu não consigo anunciar, não consigo fazer patrocínio de anúncio porque é produto erótico. Eu consigo. E aí a gente tem que aprender como que a gente comunica, tá? Porque nós somos consultoras, nós não somos vendedoras de sex shop. Então, consultora de sexualidade consegue, fazendo assertividade na informação. Então, hoje, como que vocês fazem... Tem uma palavra feia até na internet, mas que é a palavra certa. Como que vocês stalkeiam a cliente de vocês hoje? Antes de lançar uma campanha. Quem que pode me contar aqui? Como que vocês... Por exemplo, a Eli falou que dia 1º começou a divulgar. Como que tu montou teus kits, Eli? Em que cliente que você se baseou para montar os kits? Quem que você stalkeou aqui no Instagram para você montar o kit? Pensou em quem? Mona, quem que tu pensou aí? Me ajuda. Vocês têm que ter pensado em alguém. Nem que tenha sido no Carla Raymond, você tem que ter pensado. Mas alguém você tem que ter pensado. Porque simplesmente montar um kit por osmose, sem pensar em nada e nem ninguém, vocês venderam para ninguém. Certo? Hã? O que tu fez, Mona? Eu não tenho muito o que falar, porque foi meu primeiro. Eu tô bem no comecinho, e aí eu tô absorvendo coisas para ano que vem, né? Eu já tá, desse mês para frente, né? Já tá não pensando só no Dia dos Namorados. Não, por favor, não pense só no Dia dos Namorados. Até porque, Mona, mesmo que você esteja começando há bem recente tempo, a Andressa também falou ali há pouco tempo, você garante que você é rodeado por mulheres que têm relacionamento, mulheres que estão solteiras, mulheres que estão casadas, e a Mona, eu tenho certeza que ela está observando o comportamento dessas mulheres. Isso. Porque é para elas que a gente começa a comunicar. Ju, pode falar.
Então, a minha estratégia esse ano foi um bazar. Eu já percebi nos meses e anos anteriores que a minha cliente, ela reage melhor ao bazar. Mas não é qualquer bazar. Se eu deixo o bazar aberto por muitos dias, ela não se interessa. Claro. Então, qual que é a pegada da minha clientela? Elas não gostam muito de kit. Eu consigo até fazer a venda casada sem apresentar um kit para ela. Então, se ela me pede um plug, eu consigo tranquilamente vender um dessensibilizante, um lubrificante, preservativo, eu consigo fazer ducha, eu consigo fazer essa venda casada sem demonstrar o kit. Mas na ação do Dia dos Namorados, um bazar de 24 horas, e eu gosto de chamar resta um. Então, eu digo para ela que só tem um produto, uma unidade daquele produto. Legal. E eu começo sempre à meia-noite. Elas ficam esperando. Da tipo da escassez, né? Exclusividade da escassez. Se eu começo às 8 da manhã, elas vão aparecer lá pelo meio-dia para pedir uma coisa e outra. Óbvio. Mas se eu digo que vai começar à meia-noite, meia hora antes elas começam. Vamos, não vai liberar nada, não vai soltar. Fazendo a criança dormir. Não vai soltar o link, não vai soltar o link, não vai soltar o link. Então, assim, anotem essa dica aí. E assim, eu já testei várias formas de ações, assim, mas assim, dá super certo o bazar com elas. Legal. Então eu tenho aquela clientela já cativa e elas esperam mesmo. E às vezes eu vou dormir tipo 2 horas da manhã, 2h30, anotando loucamente. Ficando os pedidos. O nomezinho, exatamente. E assim, super dá certo, tá? Eu até comentei com a Cris, eu tenho uma sócia, e aí a gente testa algumas coisas, ela prefere deixar o bazar um pouquinho mais estendido, eu não, né? A gente já tentou, o bazar estendido não funciona. Não rola mesmo. Não, elas esquecem, elas não se atentam, falam, ainda tem X dias ainda, vou comprar depois, né? E não. E aí os produtos também estratégicos. Nos meses anteriores, a procura de sugador foi grande. Legal. Então, assim, eu coloquei o M e o U. Perfeito. Então, elas gostam muito. Então, eu coloquei um só no bazar e o outro não. Tem as que preferem o U porque ele vibra também. Eu, inclusive, prefiro. Então, eu coloco um, mas se ela quiser outro, ela tem que pagar o valor normal. Então, assim, super deu certo. Tá, só uma dúvida aqui que a Márcia Cristina perguntou. Ai, Nádia, obrigada. É no grupo, né? Tem um grupo VIP, elas ficam sempre ali ou você traz? Eu tenho uma sugestão, Ju, eu fiz bastante esse movimento em 2021, em função da pandemia, né? Eu usava o nome de outlet, tá? Porque o bazar, uma vez me disseram nas vendas pelo WhatsApp que bazar trazia uma cliente de ticket médio baixo. Ai, Cris, mas a minha cliente não interessa, a gente tem que trazer ela para o nível outlet, que é de coisa de boutique. Já anotei. A outlet da confraria. E eu já gostei, porque eu fiquei pensando aqui, eu vou fazer um outlet com outro nome aqui, para essas meses de junho, tá? De vez falar outlet do Dia dos Namorados, outlet para mulheres apaixonadas. Gurias, porque uma mulher apaixonada, pouco importa se ela tem alguém, porque ela pode estar apaixonada por ela mesma. E essa mulher, ela se permite. E aí, uma outra dica, não sei se você fez, porque você falou do sugador, né? Sempre que você for começar, grupo VIP, isso aí, Ju. Sempre que você for começar uma venda de outlet, bazar, sempre pelo produto mais caro. Porque isso é trabalhado na venda de marketing, né? A cliente tem que enxergar o que ela pode, né? Agora eu não tenho, mas é o que eu desejo. Se você já começa com o produto mais baratinho, não tem, né? E aí, uma estratégia que a Ju falou, que eu gostei muito, gurias, 24 horas só para quem está no grupo. Ô, Ju, eu faria mais, tá? Porque eu sou dessas. Eu atiço elas e depois coloco o meu telefone no modo avião. Elas ficam que nem maluca me mandando. Ó, gurias, à meia-noite ou 1 hora eu vou estar aqui. Depois eu vou encerrar para dormir, para aproveitar aqui o maridão. E depois elas estão no desespero, quase pedindo Pix já. Tá? Que maravilha, já anotei. Antes de fechar o grupo, ou deixar no modo avião, eu deixo, se alguém quiser já garantir o seu produto, tá aqui o meu Pix. E vou dormir. Gurias, a sensação de fazer dinheiro dormindo é tão boa quanto um orgasmo. Vocês têm que experimentar. Então, a gente pode trabalhar isso muito bem, né, Ju?
Só que a gente começa a olhar para essa cliente que está ali, gurias, porque quando é um grupo VIP, a gente pode selecionar as clientes que estão ali. Por exemplo, a Andressa deu uma condição, né? Vamos pôr aqui, estou unindo as ideias para vocês pescarem. A Andressa deu uma condição para a cliente dela. Quem comprou a partir de R$200 ganha uma consultoria, certo? O que a gente pode fazer num movimento como esse de outlet? A cliente que comprou nos últimos 2, 3 meses R$200, ela é minha cliente VIP. E ela pode vir para 2 lugares. Grupo do WhatsApp, que eu sei que não é todo mundo que gosta, e Closer Friends do Instagram. Closer Friends do Instagram, gurias, vale ouro. E eu vou dizer para vocês, eu tenho a confraria, já usei para vender para cliente, e eu fiz a venda da minha mentoria para as gurias lindas que estão aqui, pelo meu Closer Friends. É onde você traz para o espaço VIP dentro do Instagram algo diferenciado. E ali você pode fazer essa mesma dinâmica que a Ju está fazendo no grupo. Esses dias eu fiz um Story Shopping, que é a venda pelo Stories, né? Só de vibradores, gurias. Gurias, só ticket alto. Vibrador de 400 e pouco, por 300 e não sei o quê, ou em 2, 3 vezes no cartão. E aí, fiz isso, tá, Ju? A partir das 11 horas da noite, fica ligado, porque vai ter promoção de 24 horas no Story Shop. E aí, meu amor, fiz enlouqueci elas e fui dormir. Meu direct estava bombando quando eu acordei. Então, assim, a gente pode usar estratégias pelas redes sociais, de uma forma muito privada, sem, né, expor. E eu escolho as clientes, tá, gurias? Mona, pode falar. Eu escolho as clientes, eu não coloco todo mundo, não. Pode falar, Mona. No meu caso, Cris, eu não tenho um grupo VIP. Se eu Aí quisesse fazer... É porque eu tô no iniciozinho, eu tenho poucos seguidores. Não, amiga, mas você tem amigas. As suas amigas transam, as tuas amigas querem beijar na boca. Começa a pensar nas amigas. Olha só, deixa eu dar um conselho mas aqui. As amigas que amiga, deixa eu dar um conselho. Olha aqui, ó. Elas não sabem, mas elas precisam. Eu não tentei convencer ninguém no início, tá? Menos agora. Mas o que eu comecei a ser intencional? Porque assim, ó, se as mulheres que estão à minha volta não forem mulheres felizes com prazer, elas são um saco. Mulher, né, que não transa, mulher que não beija na boca, meu Deus. As primeiras que eu ataquei aqui foi minhas vizinhas, com a amostra de sachê, na época, né, 2018, 2017. A amostra de sachê, tudo que é lançamento aqui, que vem de novo, eu chamo elas para experimentar junto comigo. Então, quem me acompanha no Instagram sabe, vem um vinhozinho, eu já boto na borda o Love Shock para todas as vizinhas aqui, porque elas são consumidoras e elas propagam para outras. É assim, se tu for pegar o meu WhatsApp... Só tem assim, ó, fulano indicação, ciclano indicação. É assim que eu comecei, porque aqui eu não conhecia ninguém em Floripa, tá? Então, Mona, comece com quem você tem de amiga, conhecida. 5 pessoas que você tem, já é um grupo VIP, tá? Entendi. Mas a questão de minhas amigas é que elas só querem comprar fiado. Aí é um posicionamento, grande tá? Eu ensino bastante lá na mentoria, isso é posicionamento, tá? Isso não é amizade, não. Não é o problema da amizade, não é o problema das amigas, que eu quero dizer. É o problema do nosso posicionamento como profissional. Porque ela não está te vendo como empreendedora, ela está te vendo como um bico, né? Fazendo uma renda extra. Então, aí é uma outra aula, tá? Mas depois eu posso te dar umas dicas, mas é posicionamento. As pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente está comunicando. E quando nós somos empreendedoras, as gurias sabem aqui, as minhas consultoras e as minhas mentoradas, uma das coisas que primeira orientação quando vem ser consultora comigo, o que eu faço, gurias? As consultoras das mentoradas, qual foi o primeiro exercício que eu pedi para vocês? Foto e logo profissional. Eu quero foto, não foi, gurias da mentoria e consultoras? Identidade de profissional nas redes sociais. Se posicione como uma consultora de sexualidade, ninguém mais te pede fiado, porque elas vão entender que você é uma profissional. Então, o posicionamento é o que faz a gente vender dormindo, eu sempre vendi muito sem estoque, já tem vários treinamentos aí na só, se for procurar no YouTube. A cliente paga para mim para receber em 4, 5 dias úteis, né? Quando ela quer muito o produto comigo. Então, a primeira coisa, todas as minhas consultoras e mentoradas agora sabem, não começa um negócio sem ter uma foto aqui na janela mesmo, que sai uma boa luz, e a logo com teu nome e sobrenome. Consultora de sexualidade, Mona Lisa. Como é que é o teu sobrenome?
Dos Santos. Mona Lisa dos Santos, consultora de sexualidade. É o mínimo que eu quero olhar quando chegar lá teus stories ou teu status, a tua foto profissional, tá? O meu Não, tem que ser foto profissional, as gurias sabem. Mas, enfim, isso é uma outra aula, é outro assunto. Mas o cliente, ele só compra fiado quando a gente não se posiciona como profissional, tá, gurias? Ajuda uma dica aqui, Márcia, né? Uma vez por semana eu falo nos stories, tem um grupo VIP, isso aí. Tem a questão de chamar o cliente para ação, que é clique aqui se você quer, ou reage aqui se você quer vir para o grupo VIP. Tem uma sequência, né, Ju? O passo a passo dessa estratégia. E aí, e às vezes, gurias, tem uma condição para estar nesse grupo VIP, tá? O meu tem. Ela tem que comprar, ela tem que ter me indicado, ela tem que ser uma parceira de negócio. O que é uma parceira de negócio? É uma pessoa que tem uma empresa, né, ou é empreendedora de algum local, e ela já me contratou como consultora de sexualidade. Então, isso é parceria de negócio. Quando a gente vai no Sebrae, eles nos ensinam a fazer isso, tá? Até gratuitamente. Eu recomendo vocês olharem o Sebrae da cidade. Ninguém faz parceria só na amizade. A gente faz parceria de negócio. Ó, você vai me contratar e automaticamente eu te trago para um grupo onde você também vai ter a captação de clientes. É uma troca de negócio, tá? Isso a gente vai aprendendo à medida que a gente vai olhando para o nosso cliente. Por isso que eu estou deixando esse binóculo aqui, tá, gurias? Porque quando eu olho para o meu cliente, gurias, eu sei se ela é empresária. E quando eu digo empresária, é desde a moça que tem uma boutique com 20, 30 funcionárias, uma empresa, até a moça que faz o brigadeirinho. Mas eu estou vendo que a moça do brigadeirinho, ela também está bem uniformizada, a embalagem dela é impecável, ela tem sistema de entrega, ela tem um Instagram que funciona. Para mim, ela já é uma empreendedora, ela não é uma empresária ainda. A empresária é a de boutique. Por quê? Por uma questão de faturamento e posicionamento. Tem uma diferença entre empreendedor e empresário, tá? Mas é aí que a gente começa, quando eu olho para minha cliente, eu sei exatamente o que ela dá valor. Eu sei exatamente o que ela prestigia em termos de produto. Então, eu sei exatamente o que oferecer para ela. Por isso que eu digo para vocês, quando vocês montam um kit ou montam uma ação estratégica, a gente precisa pensar para quem eu estou montando, certo? Algumas das gurias aqui já passaram pela aula de persona, né, que a gente desenhou, e tem que ter nome essa persona, esse público, né? Tem que ter idade, tem que ter profissão, tem que ter faturamento ou salário, porque senão a gente acaba vendendo para qualquer pessoa, certo? Então, eu não sei se algumas de vocês colocou aqui no chat, eu tenha perdido, mas como que vocês fazem esse raio-x da cliente? Como que vocês fazem isso hoje? Como que vocês estão se posicionando estrategicamente a partir de agora? Em que tipo de cliente que vocês vão olhando para vender? A gente está no dia 15 de junho, certo? A gente tem 15 dias para faturar alto aí. Para quem que vocês vão direcionar essa comunicação? Enquete, caixa de pergunta, vai mapeando, ok. Mas a gente precisa ter alguém em mente. Quem é essa cliente que a gente vai trabalhar do dia 15 de junho até o dia 30 para a gente fechar o nosso faturamento? Porque se eu ficar, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a gente vai ficar só ali esperando. Leia, fica à vontade, pode abrir o microfone. Está com letra aqui, esse eu vou conseguir falar com você. Tá bem ruim o teu áudio, fica mais pertinho. Dá para ver? Meu vizinho? Deixa eu tirar do... Tá um pouquinho ruim. Dá para escutar? Dá para escutar. Então, bom, você falando agora do grupo, em relação ao grupo de pessoas, eu tenho um grupo aqui e eu estou, assim, bem desanimada com esse grupo. São indicações, né, de clientes que já compraram, mas eu tenho hoje 185 mil. Mas é um grupo que eu posto bastante, tipo, vídeo, né, pornô, figurinha, posto, claro, sobre os produtos, né, faço também promoções, esse tipo de coisa, né, sobre os produtos. Já fiz bazar, já fiz sacola secreta nesse grupo. Mas, por exemplo, eu tenho percebido
que ninguém lá reage no grupo. Elas falam comigo no privado, algumas, e tem muitas lá, tipo, quase a metade, que nunca comprou nada de mim. Tá, aí elas não são teus clientes. Léa, deixa eu aproveitar já, porque assim, ó, a primeira coisa, tá? Bem sincera, porque isso é uma coisa que eu falo em todos os treinamentos. Consultora de sexualidade não é isso que a gente faz, tá? Então, gurias, para ter um grupo, é um grupo onde eu sei quem é minha cliente, onde ela trabalha, onde ela viaja, é uma cliente VIP, é cliente VIP. Eu sei o aniversário dela, boa tarde, Graça. Para trabalhar em grupo, se realmente para quem gosta de trabalhar em grupo, que eu sei que não é o desejo de todas aqui, eu tenho grupo VIP, mas eu sei de cabo a rabo quem está ali dentro, o que ela faz, com quem ela vive, o que ela come, do que ela se alimenta. Porque se eu não estou olhando para minha cliente, eu estou vendendo para qualquer pessoa, certo? Trabalhar com consultoria de sexualidade não é colocar todo mundo no mesmo balaio e sair divulgando sobre sexo. A primeira coisa que aqui, né, no meu treinamento eu posso falar isso. Eu trabalho com consultoria de sexualidade, eu não trabalho com sexo. O sexo é uma ótima consequência de uma mulher que sabe o que é sexualidade. Primeira coisa que a gente precisa entender. E aí é importante a Léa trazer isso, porque a gente ainda vê esse conflito com as consultoras de sexualidade. Gurias, quando vocês se posicionam desse jeito, vocês estão iguais ou inferiores aos sex shops. E o mercado ele já mudou faz tempo, gurias. O mercado é bem-estar sexual feminino. A gente precisa sair desse posicionamento. Mesmo, Léa, quem te peça vídeos, você encaminha no particular para essa pessoa. Mas você, como consultora de sexualidade, e eu não tenho medo de falar nisso, porque essa aula, inclusive, vai ficar gravada, vocês podem, né, as gurias que vão ter acesso podem estar 200 vezes, não é o nosso trabalho de consultora de sexualidade incentivar a pornografia, gurias. Nosso trabalho é trazer consciência, evitar o abuso sexual. As mulheres continuam sendo objetos e a gente incentiva isso toda vez que a gente não trabalha se posicionando como consultora de sexualidade. Certo? Então, se você me disser assim, Cris, estou com um grupo aqui de 185 mulheres, só pornografia, eu estou bombando, estou vendendo, aí eu ia dizer, continua. Time que tá ganhando se mexe, mas eu não gosto disso. Eu, Cris Água, não faço. Agora, você me disse ao contrário, 185 mulheres, uma ou duas respondem e todo o resto nem comprou. Então, meu amor, destrói esse grupo. Começa o negócio com uma consultora de sexualidade. De verdade, porque você vai vender todos os dias de uma forma linda, bonita. E aí, quando a gente diz olhar para cliente, gurias, é de fato, tem que saber quem é que com quem que eu estou conversando aqui. O que essa mulher está passando? O que ela entende? Gurias, eu não sei em que lugar do Brasil vocês estão falando, tá? Mas eu falo com gente do Brasil todo. O nível de prostituição e abuso dentro das casas é enorme. E a gente, como consultora de sexualidade, a gente precisa informar essas mulheres que elas não precisam mais passar por isso. Que elas podem ter prazer, amor, cuidado, carinho. Mas se a gente continuar incentivando isso, a gente vai ter mais disso, inclusive, perto da gente. Não sei como você se relaciona aí com os homens ou com as mulheres, mas quanto mais eu incentivo isso, mais eu atraio pessoas, inclusive, para perto dos meus filhos, para perto da minha vida, né? Eu vejo consultoras ainda reclamando que recebem homens que mandam nudes, enfim, as fotos maravilhosas que eles adoram. Porque a gente está atraindo disso, sabe, Léa? Quer abrir o microfone? Pode abrir, meu amor, fica à vontade. Assim, é um grupo só de mulheres, né? E eu percebo assim, que aqui é uma cidade pequena, mas os homens, elas reclamam bastante que os homens são bem grossos, estúpidos, enfim, né? Então, são tudo ogro. E daí, elas falam, tipo assim, que elas precisam, digamos, erotizar a mente, sabe? Muitas delas reclamam sobre a libido, que tá no pé, que não querem, né, ter relações, enfim. Então, eu vendo bastante, assim, produto realmente para autocuidado, até porque eu sou depiladora, eu trabalho bastante com elas, né? Então, elas vêm aqui e abrem bastante, assim, a vida, né? Mas, daí eu vendo bastante, assim, né? The Secret, a linha Dermosex, é o que eu mais vendo. Mas, assim, em questão do grupo, elas gostam desse grupo para animar
mesmo, sabe? Mas eu tô percebendo, assim, que não tá funcionando em questão de vendas. Eu mudaria, se tu perguntou minha opinião, eu mudaria o posicionamento do grupo, tá? Então, eu acho que dá para a gente fazer um bom trabalho, fazer uma ótima venda, dá para a gente ensinar uns truques bem bacana. A Gracinha é uma que adora ensinar uns truques maravilhosos, mas a gente não precisa vulgarizar, a gente não precisa prostituir o assunto, certo? Graça, pode falar. Eu, inclusive, pedi para falar. Eu tenho um grupo de 256 mulheres que começou assim, tá? Começou porque a gente falou, homem também pode ver, por que a gente não pode? Então, vamos montar um grupo lá. Ainda rola vídeo, rola, a gente... E aí você começa a entender, às vezes, o perfil. Porque tem vídeos, depois se vocês quiserem, se a Cris permitir, eu mando um lá no grupo, para vocês verem, que não são pornográficos, são sensuais, são eróticos, e é diferente. Quando tem uma poesia, tem uma história, tem uma fotografia bonita, aí dá até vontade da gente ver realmente. Então, assim, o que acontece? A gente começou assim, só que você pode, a minha sugestão ia ser exatamente você começar a colocar outras coisas, não cortar o vídeo, não proibir, não falar nada, não fala nada, vai introduzindo assuntos interessantes, introduzindo dicas, introduzindo opiniões, coloca enquete, coloca, gente, vocês viram o que aconteceu com fulano, o que vocês acham? Para provocar interação, porque às vezes elas não... Tem muita gente que depende muito do perfil da pessoa, né? Tem gente que prefere ficar de longe, só observando, só prestando atenção, não consegue interagir. Então, às vezes, se mudando um pouco o direcionamento, vai aumentando a interação e vai proporcionando o surgimento de assuntos e de abertura, às vezes, de verdade, para poder se colocar, falar, né? Começar a falar das dores delas, e aí você poder intervir. Dá para ir mudando o direcionamento devagarzinho, sutilmente, e até colocando alguns vídeos também. Eu tenho alguns salvos, eu andei apagando muita coisa, porque meu telefone estava aguentando, mas eu tenho alguns salvos que eu salvei como vídeos top. Legal. Pode até ter uma pegada mais explícita, mas eles têm alguma coisa de... Eu não gosto desses trem assim, muito mal feito de quinta, não. Eu gosto, mas eu gosto de uns com uma poesia, com uma temática, com alguma coisa. Uns vídeos de massagem são muito legais, por exemplo. Você pode pegar um vídeo de massagem, daqueles bem assim, quentes assim, colocar e falar, gente, olha essa massagem, joga lá. Na sequência você vem, agora imagina essa massagem com óleo tantra. Isso aí. Ou com uma vela, dá para fazer assim, assim, assado. Aí você joga a primeira ideia, depois você vem e fala, olha, se vocês fizerem com esse produto, vai ser para fazer assim, assim, assado. E aí, cria uma temática, uma coisa, coloca muda a iluminação. Uma das coisas que eu gosto muito de ensinar para quem não tem como trocar, colocar iluminação específica no quarto, ao invés, dá para colocar no abajur uma lâmpada laranja ou vermelha, ou para quem não tem uma lâmpada colorida, um papel celofane cobrindo o abajur também, dá um efeito. Faz o ambiente ficar aconchegante, criar aquele clima, e aí para fazer. Aí você pode fazer assim, coloca massagem, você vai despertando a vontade delas de quererem fazer aquilo. Despertar a imaginação. Você não vai vender produto, você vai oferecer uma experiência e você vai deixar elas saberem que você tem um produto que vai despertar a imaginação. Exatamente. Esse é o nosso papel, despertar a imaginação, trazer o erotismo e não a pornografia, fazer... E assim, para quem tem grupos, pode criar até uma programação. Eu, por exemplo, tenho VIP de quinta. Toda quinta-feira é quando eu dou uma pegada mais forte, né? Que eu trago elas para uma imaginação. Com vídeos de massagem, às vezes eu pego um bonitão lá do TikTok, que tá lá com aquele jeito que deixa a gente toda ouriçada. Ou, às vezes, é uma frase, né? Eu gosto muito de pegar posts da Milambi, sexoterapia. Então, assim, vai depender da programação. E elas já ficam esperando. Hoje é VIP de quinta, né? Então, assim, é o dia de apimentar a imaginação da minha cliente, certo? Cris, desculpa. O próprio Gel Nuru, por exemplo. Acho que você participou, já falei com você, não sei se você participou. Eu fiz uma aula no Zoom, chamei a mulherada para o Zoom, porque no Zoom eu podia falar. Eu ensinei a fazer a massagem Nuru. E a hora que elas ficaram enlouquecidas com o que era, passei um videozinho, 2 videozinhos da massagem, e a hora que elas falaram, onde que arruma esse gel? Eu falei, eu vendo. Comigo, querida. Então, aí foi muito legal, e todas elas, e eu fiz um e-book também, para quem comprasse o gel, para não esquecer da aula e tal, quem comprou o kit Nuru, eu dou o e-book de presente. Então, assim,
são coisas que a gente pode ir fazendo. É um vídeo? É um vídeo. É legal? É quente? É. Dá tesão? Dá. Mas você tem que pegar isso e aproveitar. Isso aí. E tirar aquela coisa de explícita, aquela coisa horrível, porque tem um som de um mau gosto. Aquilo, sei nem como é que alguém... Por isso que tá todo mundo fazendo errado aí. Mas, enfim, tem alguns muito bacanas, tem uns bem legais. Por mais que sejam um pouco mais, uns mais fortes, outros mais levezinhos. Mas tem uns legais. Se a Cris permitir, depois eu mando uns 2 lá no grupo, só para vocês terem uma ideia. Não são todas que estão no nosso grupo. De repente tu me manda, que daí eu mando só para quem está na aula. Então, é isso, é saber com quem você está conversando, tá? E, assim, entender esse contexto e por que eu estou falando isso. Porque quando a gente tem essa percepção na mão, gurias, e é na mão mesmo, sabe? A gente passa a olhar para a nossa cliente de uma forma muito mais assertiva. E aí a gente tem aquele famoso, né, que algumas já sabem, famoso dores e desejos, certo? O que são dores e desejos? É aquilo que a minha cliente deseja, eu passo a escutar a minha cliente, como a Grace falou, traz uma dinâmica, traz um vídeo, que você possa trazer interação. Se eu estou só compartilhando, até no Instagram, e eu não tenho interação da minha cliente, é porque eu estou comunicando errado. É porque não... E normalmente, como que eu comunico errado? Porque eu não estou olhando para a minha cliente, eu não estou escutando a minha cliente. E aí eu acabo fazendo um copia e cola do que algumas pessoas estão fazendo. Eu simplesmente jogo a matéria ou a informação no grupo ou na própria rede social sem contexto, sem história. O brasileiro gosta de novela, gurias. A gente tem que contar historinha para cliente. Tem que contar historinha, fazer um contexto. Quem viu meus stories hoje? Eu peguei uma reportagem lá falando da menopausa maravilhosa, que lhe incentiva, inclusive, o uso de produtos. Botei toda a reportagem e fiz o quê? Tela preta. Qual é a dica que eu, Cris Ago, dou para quem está entrando na menopausa? E aí eu vim com os meus materiais. Eu não saio largando produto sem contexto. É você contar uma história e aí você apresenta o seu serviço, o seu produto. E aí a cliente diz o quê? Eu quero, porque ela falou da minha dor e ela me apresenta o remédio, teoricamente, né? Claro, com responsabilidade, a gente tem que fazer isso. E como que eu identifico hoje as dores e desejos do meu cliente, né? Algumas ferramentas têm para nos ajudar, certo? Algumas delas vêm pelo próprio feedback da cliente. Quando você posta alguma coisa e ela automaticamente responde ali para você, se identificando com o que você está falando, né? Trazendo uma reportagem, fazendo algum comentário, alguma coisa do tipo. Então, não sei se vocês já ouviram falar, deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui, o nome, eu acho ele bonito, o nome mapa semântico, mas é uma ferramenta simples, né, de você hoje trabalhar, mas é uma ferramenta, por isso que eu estou perguntando para vocês, quem vendeu e quem não vendeu o Dia dos Namorados, vai fazer o quê com o que aconteceu agora? Como que vai? Quem vendeu muito bem, né, que a Ju trouxe aqui que vendeu muito bem, alguma das meninas, a Andressa falou, como é que vai multiplicar isso? O que tu vai pegar do que aconteceu e multiplicar? E quem não vendeu, vai fazer o que com essa informação? Simplesmente continuar postando e compartilhando, não vai vender. Como que eu comunico para minha cliente, para que comprou e para que não comprou? Quem que já tem a estratégia dos próximos 15 dias? Vendi. Vamos supor que a minha meta de vender Dia dos Namorados era 2.500. Vendi 2, não bati a meta. Como que eu busco esses 500 ainda para fechar a meta Estou chutando aqui, tá? Um número. Quem que já tem uma estratégia de vendas pós-Dia dos Namorados? Quem que já está usando essa estratégia? Ninguém? A gente precisa pensar. Primeiro, porque eu vejo, e eu como consultora de sexualidade há 7 anos, eu vejo com uma certa preocupação esse movimento das consultoras de sexualidade. Única e exclusivamente olhando para essa data, tá? Eu não coloco foco no Dia dos Namorados durante 7 anos que eu trabalho na SOS, porque eu entendo que eu preciso ser consultora o ano todo. E a cliente que vem comprar comigo no Dia dos Namorados, ela já é minha cliente, ou no mínimo ela está vindo por uma indicação. Então, a gente depositar toda a nossa energia numa única data, essa data passou, eu faço o que agora? O que eu faço? Vou rifar. Vou rifar os produtos agora? Não, vou rifar isso aqui, vou pegar e vou jogar na internet, tudo baratinho, que é o que a gente vê algumas pessoas fazendo. E aí, tudo bem, gurias, o produto é de vocês, querem rifar, podem rifar.
A única pessoa que vai ganhar nesse tudo é a cliente e a sós, né? Porque a sós já vendeu para você e a cliente vai comprar barato. Mas quando a gente começa a olhar para as datas de campanha, para as datas estratégicas, e a gente começa a pensar na campanha, fica tranquila, Mona, na campanha e na pós-campanha, o que eu vou entregar para minha cliente? Por exemplo, Ju, você que fez algumas vendas ali pelo bazar, né? Pensar em alguma estratégia, Mona, vai ficar gravada só para as gurias da mentoria, tá? Para as pessoas que que compraram, o que você vai oferecer do bazar? Quem comprou de ti vai ganhar o quê agora no mês de junho? É isso que a gente tem que pensar. O que ela vai ganhar? Ela vai ganhar um desconto na próxima compra, ela vai ganhar um e-book, como a Grace falou, ela vai ganhar uma participação num workshop sensorial que você vai fazer no Google Meet ou no Zoom. O que ela vai ganhar? O que ela vai ganhar, Andressa, nessas que compraram R$250 ou as que compraram 150, não alcançaram a consultoria, mas ela vai ganhar o quê da Andressa? Uma pré-consultoria no WhatsApp? Uma dica? Um manual? A gente tem vários manuais, gurias, que a SOS disponibiliza e-books. O que vocês vão oferecer para a cliente de vocês? Ela vai para um Closer Friends? Ela vai para uma lista VIP de transmissão? Vocês já pensaram nisso? Pensaram que essa cliente, ela está quente, literalmente está quente. Ela está quente porque comprou, ela está quente porque, teoricamente, talvez usou o produto, e se foi uma boa noite, né? Ela está com o corpo quente. A chance dela voltar e comprar, indicar você, ou chamar você, inclusive, para uma... Exatamente, Graça. Fazer a cliente sentimento de pertencer. E mais, né? Fazer isso e divulgar isso nas redes sociais. Gurias, eu sou dona de fazer isso, tá? Estou montando aqui um workshop sensorial maravilhoso, não interessa como que vai acontecer, para as minhas clientes VIPs que compraram no Dia dos Namorados, porque eu quero essas mulheres tinindo, vibrando todo o resto do mês, certo? E aí, gurias, a gente desperta o interesse em quem não comprou. E quem não comprou vai se arrepender amargamente de não ter comprado. E aí a gente deixa aquela coisa de exclusividade mesmo, né? Mas se você ainda não comprou, mas ainda quer aproveitar o mês de junho, mês de paixão, né? Eu tenho um outro presente para ti. Me chama aqui, que eu vou te dizer ainda o que a gente tem de kits especiais, tal. Então, assim, como que eu tô olhando para a venda dessa cliente que não se manifestou comigo? Simplesmente, né, dizer, não deu certo, né? O que vocês estão pensando em fazer? Ninguém está pensando em fazer nada? Todo mundo está esperando o próximo salário da cliente sair para ela pensar em comprar uma coisinha? O que vocês estão pensando? A Márcia tem um canal de divulgação exclusiva dos produtos, eu trabalho com lingerie, sempre faço a venda casada com lingerie. Perfeito. Não, venda de lingerie não tem erro, né? Então, não pensei em nada. Então, aí a gente já tem a resposta. Por que a gente não vendeu bem no Dia dos Namorados, tá? E quando a estratégia de vendas, gurias, ela é início, meio e fim. Então, a gente precisa pensar antes da venda, durante a venda e pós-venda. Então, não importa se você vendeu para uma ou duas, três clientes. É essas clientes que você vai pegar no colo agora. E você vai entregar algo grandioso. Não sei o que você vai pensar aí. Se você vai reunir, convidar elas para um evento online, como esse modelo aqui, se você vai trazer num grupo do WhatsApp, se você vai fazer uma lista de transmissão, se você vai selecionar materiais para instigar a sexualidade, instigar a imaginação, um conto erótico, não sei. Material vocês têm, porque eu vejo um monte de gente botando as coisas nos grupos lá. Então, gurias, como que a gente cria fidelidade, sentimento de pertencer com a cliente? A Márcia disse que vai fazer uma mentoria, com o objetivo de reunião com 10 mulheres, perfeito. E aí aqui um mapa semântico só para mostrar para vocês, dentro do tempo que a gente tem aqui. Eu, há 10 meses, me posiciono exclusivamente na área da sexualidade, e como eu não tinha uma atividade paralela com a Mary Kay, eu precisei me posicionar mesmo com sexualidade, porque senão até hoje a cliente confunde, tá? Hoje uma cliente me perguntou, tu não vende mais Mary Kay? Não vendo, sou exclusiva sexualidade. E aí eu precisei escutar quem eram as minhas clientes de sexualidade, o que é a dor e o desejo dessa cliente, como que eu escuto a minha cliente. Pegando as mensagens que ela já me mandou em alguma vez e eu desconsiderei como uma oportunidade de fazer dinheiro e eu simplesmente mandei resposta pronta, né? E aí eu vou mostrar para vocês algumas perguntas que foram vindo nesses últimos 10 meses que eu comecei a olhar com muito carinho.
Eu chamo de print da oportunidade, as gurias sabem, mas nada mais é do que trazer para o mapa semântico dores e desejos, certo? Então, por exemplo, aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Então, deixa eu puxar. Sim. Beleza. Deixa eu ver se ele aqui na apresentação. Mapa semântico, vamos ver se ele vai. Dores. Isso tudo foi as clientes que me mandaram em algum momento das minhas conversas no WhatsApp ou no próprio Instagram, tá? Cris, como que eu faço para chegar ao orgasmo? O que vocês responderiam, gurias, quando uma cliente manda isso aqui? Como consultora de sexualidade, o que vocês responderiam? Eu diria, passaria a importância do conhecimento do corpo dela. Tipo, fazendo o quê? Se masturbando. Como? Com vibrador. Mas se ela nunca usou nenhum produto, como que eu faço essa mulher reconhecer o seu corpo? É para a gente pensar. O que eu faria? O que eu fiz muitos anos na SOS, tá? Como consultora da SOS. A pessoa me manda e já sai respondendo. Já aqui, mando uma coisa rápida, o produto que eu tenho, o produto entrega, já olho. Não é assim que a consultora responde. A gente precisa olhar para essa dor, o que ela quis me dizer com isso, e eu preciso exatamente devolver a pergunta para ela, né? Primeiro, por que ela não você consegue? entende por orgasmo, né? Uhum. Deixa eu ver se eu posso te ajudar. O que você entende por orgasmo? Como que tá essa questão da relação sexual na sua vida? Tem algum momento que você tenha prazer fora da cama? Tudo isso é consultoria de sexualidade, né? Autoconhecimento em primeiro lugar, exploração sensorial, descoberta do que dá prazer, nananã. Certo? Então, aqui já é uma coisa que eu preciso pensar. Isso que, inclusive, serve como um mapa de direcionamento para eu criar conteúdo lá nas redes sociais e parar de ficar panfleteando produto sem nexo. Né? A cliente está me dizendo, Cris, como faço para chegar no orgasmo? Como se fosse um caminho desenhado. Olha aí, a gente precisa entender o que a cliente está me perguntando. Aqui, a cliente, a próxima, deixa eu ver se vai. Qual tipo de vibrador para quem tem vaginismo e quer usar com o parceiro? O que vocês responderiam? Você sabe o que é vaginismo? Sei. Tá? Quando a gente não sabe, a gente vai pesquisar e procurar alguma fisioterapeuta para nos orientar. Inclusive, mandar essa pergunta para a fisio. Doutora, qual é... Não, a gente não sai indicando sem conversar com uma fisioterapeuta, tá? Nunca, jamais. A gente vai perguntar para uma fisioterapeuta da nossa confiança. Doutora, eu estou recebendo esse tipo de demanda e queria saber qual a sua orientação. E para a cliente, eu vou dizer, olha, Juliana, supor que foi a Ju que me perguntou. A primeira pergunta que eu vou te fazer, você já procurou uma fisioterapeuta pélvica? Você sabe realmente o que é, se é vaginismo? Essa aqui eu sei que é porque ela veio da doutora, tá? Ela vai dizer, já estou em tratamento, e como eu corri para conversar com a doutora falou, Cris, a gente nem indica mais o personal, tá, Nátia? É outros modelinhos que as fisios indicam, e eu trabalho com as fisios já faz uns 3 anos. Eu mostrei o que a doutora Cris me diz o que tu tem aí. Mostrei a foto de todos, e ela falou, selecionou 3 modelos, que não poderiam... Mona, teu áudio está ligado, se puder desligar, te agradeço. Ela mostrou 3 modelos que poderia a cliente começar a usar, desde que, e a doutora me disse bem assim, Cris, esses 3 modelos que você tem aqui, você pode ensinar, porque eu sei que você vai ensinar certo, porque a doutora já me conhece. O que ensinar certo, gurias? Uma pessoa que tem dor, independente se tem dor ou não, mas principalmente uma pessoa que tem dor na penetração, eu jamais posso ensinar a paciente, a cliente, usar um vibrador direto na vulva, na vagina. Eu preciso, e isso eu ensino para todas as minhas clientes, tá? Vibrador a gente usa para estimular sensorialmente regiões do corpo, bico do seio, área interna da coxa, parte pélvica, grandes lábios, e se der tesão, se der prazer, comece a estimular os pequenos lábios. Não precisa penetrar se não quiser. Então, vejam a importância da gente ter informação. E por que essa cliente me mandou isso? Porque ela confiou na minha comunicação. Ela percebeu que pelo meu posicionamento dos status do WhatsApp, porque veio pelo status, que eu tenho posicionamento de saúde feminina. Vocês entendem? E aí essa cliente mesmo não só comprou R$450 em produtos comigo,
como ela pagou a minha consultoria, R$250, que as pacientes que vêm da doutora pagam as consultorias. Então, é você se posicionar com informação alinhada com quem você pode, né? Médicas, eu sempre estou alinhada com elas, certo? Então, eu não saio mais panfleteando o produto, porque eu tenho consciência do que a minha cliente está vindo me perguntar. Porque a dúvida dessa cliente aqui pode ser de muitas. Inclusive, eu posso fazer um post, um feed, ou um stories dizendo, você sabe, quando você tem vaginismo, que é a dor, explica o que é, que produto usar? E aí, muitas vão me perguntar, Cris, eu tenho e não sei. Vocês entendem essa importância da gente se posicionar de uma forma assertiva? Ó, essa aqui foi bem legal. Como se descobrir sem se julgar ou não se sentir fazendo algo errado? Vocês percebam que em nenhum momento, com exceção da última que falou em vibrador, elas não pedem produto, gurias. Ela não está me pedindo produto. E por que eu tenho a mania de panfletear produto o tempo todo? O produto, ele é vendável, ele é maravilhoso, ele faz um faturamento absurdo, mas que mania que a gente tem só de panfletear produto? A gente tem que tem que posicionar com comunicação, com assertividade. Consultora de sexualidade, ela fala de saúde íntima, ela fala de bem-estar. O sexo é uma ótima consequência para uma mulher que está bem. Então, a gente primeiro precisa acolher essa mulher, para depois incentivar ela ao sexo, porque a gente está fazendo exatamente o contrário, a gente está incentivando essa mulher a se prostituir, literalmente em casa, sem cuidar dela. Vocês entendem? Então, algumas coisas aqui, tá? E quando essas perguntas começaram a vir, olha essa aqui, olha essa aqui. Isso aqui virou terapia de casal aqui em casa, tá? É ótimo a gente ser consultora, porque a gente traz os problemas, né, Graça, para dentro da casa da gente, para conversar no café. Vamos conversar esse negócio aqui. Não estou entendendo, não dou nome, óbvio, né, pro marido, mas eu sempre, assim como eu estou mostrando para você. Amo fazer sexo, mas o meu marido não é ligado nisso. E para ele a famosa rapidinho está ótimo. O que dá vontade de fazer, gurias? Querida, manda esse marido pra puta que pariu, vai comprar um vibrador bem gostoso que tu não sabe que tá perdendo. Só que eu Boca de marido. Só que não posso, porque eu sei que tem uma questão religiosa aí, eu conheço ela, eu olho para minha cliente, eu estou olhando para minha cliente, eu sei que tem uma questão religiosa, eu sei que tem uma questão de crença, uma questão de tabu, e eu tenho responsabilidade como consultora de sexualidade, eu não posso dizer para ela, é o que eu gostaria de dizer, minha amiga, eu te amo, vai usar um vibrador, porque tu vai ser mais feliz, mas não posso, certo? E aí, gurias, tá claro isso aqui para vocês ou tá muito fora do que vocês estão recebendo por aí? E aí, dentre outras coisas, tá? Que ela botou aqui também, deixa eu ver, desejos. Como fazer sexo anal sem dor, produto anestésico, responsabilidade da gente notificar a cliente que ela não pode usar anestésico. Como eu faço para ter confiança novamente? Skincare da pepeca, elas escutam eu falando de skincare da pepeca. E aí, o que acontece comigo hoje? Conexão de vendas, fidelidade do cliente, consultoria paga, venda de qualidade, indicação, e eu me tornei uma pessoa referente na área da sexualidade, sem precisar ter certificados, como muitas de vocês têm, não querem se posicionar como. Vocês têm muito conhecimento, mas muitas de vocês não acreditam no potencial que vocês têm, gurias. E aí, hoje, elas me compram literalmente por causa disso aqui, ó. Porque eu vendo sexualidade, eu não vendo sexo. E eu faço sexo gostoso, hein? Maridão que tá aqui lutando aqui comigo para me conquistar cada vez mais, mas não é isso que eu vendo. Porque eu só consigo fazer um sexo gostoso aqui quando eu olho para essa parte aqui. E eu comunico isso todos os dias. E cada vez vem mais gente pedindo ajuda, e cada vez vem mais gente entendendo, dizendo, Cris, eu nunca vi nada parecido. Porque a cliente está acostumada com o quê? O tempo todo, desculpa a expressão, gurias, vai ficar gravada aqui, vocês me perdoem. Toda a expressão, senta na piroca, chupa esse pau, gurias, é gostoso? É. Mas não é isso sexualidade. Tu entende? A gente está sempre vangloriando o pênis masculino. A gente nunca traz reconhecimento da mulher, né? E as nossas clientes não estão acostumadas com essa linguagem. E foi através desse ouvir a minha cliente, falei, por que elas não estão comprando? Estou falando disso, estou falando daquilo. Não estão comprando por quê? Porque eu não estava escutando as minhas clientes. E quando eu passo a escutar nos últimos 10 meses, eu começo a construir algo que me leva não só para cliente mais assertiva, uma cliente consciente.
Clientes que vêm me pedir ajuda, Cris, eu fiz a vida inteira isso e eu não sabia. E agora eu entendo que isso me faz mal, que eu não sou anormal, que eu preciso dizer para parar. Esses dias eu recebi de uma assim, Cris, eu não tinha consciência do meu corpo. Só por você falar, eu comecei a olhar para o espelhinho. Então, gurias, quando a gente começa a se posicionar, a gente traz a cliente para esse nível aqui, terapia do espelho. Falo da caixa da felicidade, caixa dos sonhos, que é o que move uma mulher, caixa do amor próprio. E ela consegue reconhecer no seu corpo tudo que dá prazer. Inclusive, ela passa a ser respeitada mais no relacionamento. Ela começa a prosperar no trabalho dela. Ela é uma outra mulher. E aí, os feedbacks vêm, Cris, quero te contar que eu estou voltando de licença maternidade, consegui negociar com o meu chefe, que eu vou trabalhar híbrido, não vou precisar deixar meu bebê na escolinha, porque você me incentivou a olhar para mim, e eu estou me valorizando. Comecei a fazer o meu skincare da Pepeca, estou me achando uma rainha. É isso, sexualidade, gurias. É conectar com a mulher nesse sentido. E depois, sim, Cris, me dá uma dica aí para me arrasar no sexo oral. Aí depois, sim. Aí eu venho e dou uma dica maravilhosa de que produto usar, como massagear o pênis, como não sei o quê. Mas antes eu preciso trazer consciência para ela. E aí, com certeza, a gente vai ter muito mais mulheres prazerosas na nossa volta. Certo? Quanto que eu estou falando aqui? Alguma coisa muito, muito, muito fora do que vocês já olham, já falam, entendem de consultoria de sexualidade? Talvez quem está mais acostumado a me acompanhar nas aulas não seja novidade, mas é dessa forma que eu me posiciono e tenha certeza que as minhas vendas são muito mais assertivas, eu vendo muito vibrador, eu vendo muita mulher que nunca se permitiu comprar um vibrador, comprou comigo pela primeira vez, porque olhou pela primeira vez com o espelhinho, com responsabilidade para o seu corpo e para a sua saúde íntima, como muitas de vocês trouxeram aqui. Certo? Alguma dúvida, alguma consideração, alguma coisa que não tenha ficado? Podem discordar, por favor. Ninguém é dono da verdade aqui, tá? Porque agora eu entendo que passa o Dia dos Namorados, eu entendo que a galera vai dando uma murchadinha. Fico um pouco preocupada com isso. Porque, primeiro, que as pessoas não transam só no Dia dos Namorados. E, segundo, que a gente está com o tema... Esses dias eu fui fazer uma pesquisa no Google, relacionamento, essas coisas todas, passa a ser o número 1 agora, não mais a falta do dinheiro. Então, a gente precisa conectar as pessoas que estão à nossa volta, entender por que elas não estão se conectando, por que o corpo não está dando mais prazer, o que está faltando de sensações no corpo dela, né? Queres para a vida, às vezes, né? Então, exatamente isso. A gente não consegue comunicar porque a gente não aplica isso para a gente, né? Às vezes a gente vai fazendo um copia e cola, né? Eu sou da área da sexualidade, eu tenho que aparecer só com chicote na mão, só com um sutiã vermelho. Eu pensava assim também, senão eu não vou vender. Não é isso, gurias. Tem aquele dia, lua cheia, né, Graça, que a gente está transportando. Eu falo agora, que é legal também, às vezes, botar uma pegada diferente lá, porque você tem todo tipo de público, né? Tem gente que não curte, tem gente que curte. Então, um dia lá da semana, vir com uma brincadeira, com alguma coisa assim, com meme, uma coisa assim, é legal. Adoro. Você gosta também da farra, né? Adoro, adoro. Esses dias mesmo, ontem eu recebi de uma cliente maravilhosa que ela botou goza que passa um mau humor, eu já saio mandando para todo mundo. Adoro, sabe? Aquelas para quem não segue o Instagram da Milambi, que é a mesma lá da Laís Conte, ela tem sempre umas pegadas, assim, umas frases intencionais. Eu amo. E eu coloco, eu mando. É exatamente isso, ser intencional. Mas também a gente ser informativa, a gente saber, né, que a gente pode chegar na cliente, aquela que está te observando lá há muito tempo, talvez é dessa forma que a gente consiga chegar. E ela é uma cliente que vem comprar muito, porque ela, poxa, falou a minha linguagem, sabe? Sabe como que eu descobri isso, gurias? Pra gente fechar aqui o tempo certinho. Um dia eu estava conversando com uma cliente no Instagram que me namorava, quando eu digo namorar, ela ficava me cuidando, me perguntando, pergunta e não compra, pergunta. Ai, começou a me dar um nervoso. Aí um dia eu falei assim para ela, posso te fazer uma pergunta? E ela falou, claro. A minha comunicação te intimida? Isso ano passado. Ela falou, sim, muito. Falei, gente, tomei aquilo como um soco. Aí falei pro meu marido, ele falou, de repente, tu tá numa pegada muito sex appeal todos os dias e que isso tá assustando as pessoas. Começa a escutar tua cliente, né?
Meu marido é da área de vendas há muitos anos. Eu falei, gente, eu achando que eu estava arrasando. Então, cuidado, escutem a sua cliente, porque ela começou, todo dia ela me perguntava, para que serve? E quanto é? Eu falei, gente, mas que mulher que não compra, não precisa. Aí um dia eu perguntei, posso fazer? Aí eu fiquei tão incomodada com aquilo, por que eu estou errando tanto? Por que ela não fecha essa venda comigo? E aí eu perguntei, a minha comunicação te intimida? E ela falou, sim, muito. Vocês perceberam? Gurias, depois dali... Você não perguntou por quê? Por quê? Por isso. Porque eu falava muito desse sex appeal. Porque se tu for olhar, o bom do Instagram é isso, fica arquivado os stories, né? As cores que eu usava o tempo todo. Ela falou, eu gosto de ti, mas eu ainda não tenho coragem de comprar contigo, porque eu te acho um mulherão, tu me assusta. Olha eu, 1,52 m, mulherão. Tu me assusta. Olhem isso. E aí eu dei 2 passos para trás, eu falei, eu preciso escutar minha cliente, eu não sou a dona da verdade. E aí, gurias, eu ganhei muita cliente. Muita. Até minhas primas que não compravam de mim essas chinoca. Agora só querem conversar comigo sobre isso. Pode falar, Ju, para a gente encerrar. Sabe o que eu pensei quando você estava falando agora, relatando dessa intimidação? Eu me coloquei no lugar dessa cliente e aí me veio aqui na cabeça. Poxa, será que para eu comprar o produto dela eu tenho que ser igual a ela? Né? Aí vem aquela intimidação. Poxa, ela é toda... Eu não sei, não te conheci antes, né? Mas veio aqui na minha mente, né? Pô, ela é toda gostosona, chicote na mão, tal, vermelho, preto, dourado, tal. Poxa, será que eu preciso ser igual a ela? É esse exemplo que eu quero ter? Poxa, mas ainda eu não sou, eu não sei ser, eu não gostaria de ser, então eu me retraio. Não sei, me veio aqui na mente. E sabe por que talvez não tenha soado ruim? Hoje eu sei, hoje eu entendo. Porque eu não era a Cris ali. Eu sou intencional, eu sou brincalhona, eu sou provocativa, mas eu não sou aquilo que eu estava sendo no passado. Até agosto do ano passado. Eu sou isso aqui, gurias. Eu gosto dessa pegada aqui, ó. De trazer a mulher para essa consciência, tá? Eu gosto de trazer a mulher, eu gosto de uma brincadeira. Tanto que hoje, hoje não faço mais chá de lingerie. Não porque eu não gosto, mas é porque não conversa mais com a minha comunicação. E eu tô gostando muito mais, e muito mais financeiramente falando, de ir para dentro das empresas falar disso aqui. Mas é o meu momento. E o que eu quero dizer para vocês é que ninguém precisa ser igual a ninguém, porque eu vejo muita consultora desistindo no meio do caminho, as que vêm me contar, porque não se enquadra com o chicote na mão e com essa pegada selvagem. Cris, não é para mim. Tá difícil, o vestido tá apertado, literalmente a roupa tá apertada. E não precisa ser. Agora, se você gosta, use e abusa, né? Vai ter público para todo mundo, né, Graça? Mas acontece que não tava o vestido não tava para mim, tava vulgar. Sabe quando que eu me dei conta um dia, gurias? O dia que eu saí para fazer uma palestra aqui o ano passado, março do ano passado, que é meu aniversário, meu pai e minha mãe estavam aqui. E eu saí toda produzida com chicote na mão. E, gente, não, né? Eu não preciso desse chicote na mão para falar de sexualidade. A minha mãe falou assim, tá tão bonita, mas não é tu. Eu falei, gente, não precisa. E que eu queria copiar, né? Eu estava fazendo um curso de chá de lingerie e eu queria copiar igual a prof. Eu vendi, tá? Não vou mentir que eu não vendi. Mas hoje tá tão mais confortável. Mas eu me achei, tá? Eu me achei, inclusive financeiramente tá sendo bem interessante. Mas, assim, não precisa fazer copia e cola de ninguém, tá? Fiquem livres para serem vocês mesmas. Querem botar a cara no sol de calcinha todo dia? Bota a cara no sol. Quer ser mais menininha, mais feminininha, falar de skincare íntimo? Fala. Tá vendendo horrores. Tem que ser saudável. Certo, Ju? Sem muitas copia e cola. Guria, se ninguém mais tiver dúvidas, vou encerrar, relembrando aqui, acho que a Graça que entrou depois, eu deixei gravada essa aula aqui, eu conseguindo dar acesso aqui para as gurias da mentoria, e para quem se interessar, depois a gente conversa. Mas é um discurso que eu acabo falando sempre, né? Então, é mais para gravar algumas dicas que vocês falaram e tal. Às 21h30 eu vou abrir uma outra turma, da turma da galera da noite. Agradeço a participação de vocês, espero que tenha... Eu mandei os vídeos no seu WhatsApp, tá? No seu privado. Depois obrigada, vou mandar para as gurias que me pediram aqui já. Vou
fiquem bem à vontade para mandar qualquer dúvida lá pelo Instagram ou pelo WhatsApp e abram um pouquinho a mente nessa questão do pós-Dias Namorados. A gente tem 15 dias aí para fazer algo muito especial para quem comprou. E para quem não comprou, mantenha informação, né, de forma bem assertiva. Mas cuidado, se a comunicação está repetindo muito e não está trazendo gente, muda esse negócio aí. Comunicação tem que ser assertiva. Se compartilhou coisas, né, 3, 4 dias na mesma pegada e não teve uma pergunta, uma reação, gente, não é o público o problema, a comunicação é que está errada, certo? Porque o público é instintivo, é o emocional, o público, ele vai, sabem? Então, a gente precisa, né, olhar, opa, tô comunicando errado, então preciso ajustar isso aqui. Certo? Alguma pergunta? Agradeço a todas que participaram, Márcia, todas as meninas que vieram, muito obrigada. Espero que tenha contribuído um pouquinho para essa tarde de hoje. Beijo, beijo. Obrigada. Obrigada pela participação de todas.